Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula do Alicerce na TV. Sejam muito bem-vindos a esse nosso momento de aprendizagem. Hoje, nossa aula será de leitura e a nossa turminha é a turminha do G3. Vamos embora com nós? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Lara e eu sou professora de leitura. Prazer. Olá, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Vamos que vamos. Gente, hoje nós vamos relacionar essas duas figuras de linguagem que nós vimos nas aulas passadas. Metáfora e metonímia, tá? E para isso a gente vai precisar de lápis, caderno e borracha. Então você que está em casa, pega o seu material, dá uma relaxada e vem aprender com a gente, que a nossa aula está começando. Então, gente, para o nosso momento mindfulness... Então, vou parar aqui de compartilhar a tela rapidinho, só para colocar um videozinho. Conseguem ouvir? Sim. Beleza. Pois, galera, vou convidar vocês a imaginação. Vou convidar vocês a relaxarem e a imaginarem comigo uma certa situação, tá? Então, vamos lá. Quero que vocês se sintam muito confortáveis agora. Então, sentem-se com postura, com as pernas descruzadas, braços repousando sobre as coxas, tá? E quero pedir que vocês fechem os olhos, tá? Eu quero que vocês imaginem agora que vocês estão diante de uma linda cachoeira. Uma cachoeira repleta de verde ao redor, repleta de árvores ao redor, e uma queda d'água simplesmente deslumbrante. Eu quero agora que vocês imaginem que sobre uma pedra, perto da cachoeira, está uma pessoa que você ama muito. Aqui, professora, tem uma caída. Sentado nessa pedra. Essa pessoa que você ama muito está vendo, está deslumbrada, está muito feliz olhando para essa cachoeira. Essa pessoa que você ama muito está respirando bem fundo agora e sentindo o cheiro da natureza. Ela está ouvindo o barulho dos passarinhos cantando. Está ouvindo o som da água, da queda d'água, da cachoeira. Imaginem agora que essa pessoa está sentindo a luz do sol na sua pele, está sentindo as flores aflorarem pertinho dela e está em paz. Momento seu de paz.
Vamos desejar para essa pessoa que ela sempre tenha seu momento de paz. Vamos desejar também que a gente sempre possa ajudar a essa pessoa quando ela não estiver em seu momento de paz. Eu quero que você canalize para si essa energia desse lugar que a gente imaginou. E essa ideia de ajudar essa pessoa que a gente tanto ama, que você tanto ama. Agora com o seu corpo mais relaxado, seus ombros livres, relaxados. Eu quero que você guarde essa energia para a gente continuar o nosso dia. Abra os olhos. E sinta-se preparado para o nosso momento de aprendizagem. Vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria? Nós aprendemos sobre a figura de linguagem metonímia, certo, pessoal? E hoje nós vamos relacionar as figuras de linguagem metáfora e metonímia. Vocês estão preparados para fazer esse tipo de relação? Você aí de casa pensa que é fácil fazer esse tipo de relação? Você vai ver que não é tão simples assim quanto a gente pensa. Então, antes de relacionar, vamos lembrar um pouco da parte conceitual de metáfora e de metonímia, tá? Então, Mariana, você pode ler para a gente esses conceitos dessas figuras de linguagem? Metáfora é a figura de linguagem que relaciona coisas de natureza distintas de forma implícita. Exemplo, meu pai é um herói. Exemplo, o samba é pai do prazer. Metonímia é figura de linguagem que se substitui um termo pelo outro, devido à relação de proximidade entre eles, como a troca do todo pela parte. Exemplo, Maria já passou por 26 primaveras. Obrigada, Mariana. Então, ó, gente, coisas que você não pode esquecer. Primeiro, metáfora é uma espécie, como se fosse uma comparação, tá? Então, toda relação que eu faço de duas coisas, na metáfora, vai ser uma relação comparativa. Só que sem os termos comparativos, né? Afinal, se tiver termo comparativo, deixa de ser metáfora para ser comparação, tá, gente? Então, ó, o que é importante lembrar? A metáfora vai relacionar duas coisas diferentes e vai ser uma relação de comparação. Essas coisas vão estar se comparando, como, por exemplo, comparo meu pai com um herói, comparo o samba com o pai do prazer, né? Já a metonímia, não existe uma relação de comparação, não é essa a relação que se faz. Na metonímia, você deixa de utilizar um termo para utilizar outro. Então, o que você faz é substituir um termo por outro. E a relação que se faz entre esses dois termos, o termo substituto e o termo substituído, é uma relação diferente da comparação. Pode ser uma relação de que o substituinte é uma parte, o substituído é o todo de uma coisa, ou o termo que está substituindo é o autor, que na verdade o que eu queria estar falando era sobre a obra, né? Então, são relações diferentes, que não são de comparação,
mas são do gênero, pela espécie, aqueles tipos de substituições que a gente viu na segunda-feira, na aula passada, tá? Quando eu digo, por exemplo, Maria já passou por 26 primaveras, aqui é uma relação da parte pelo todo. Como assim, professora? Quando eu digo que Maria já passou por 26 primaveras, eu estou querendo dizer que ela tem 26 anos. Ora, primavera acontece uma vez ao ano, né? Então, se ela já passou por 26 primaveras, consequentemente, ela já passou por 26 anos. Essa é a idade de Maria. Então, eu estou utilizando uma parte, que é a primavera, que é uma das 4 estações do ano, pelo todo, que é o ano, para revelar, no fim das contas, minha intenção é revelar a idade de Maria. Tudo bem? Dá para entender aí a diferença de metáfora para metonímia? Sim. Sim, porque na metonímia ela substituiu anos por primaveras. Sim, é uma substituição, necessariamente, né? Ah, professora, então não dá para confundir metáfora com metonímia. Rapaz, às vezes... Sim. Enquanto você morar debaixo do meu teto, eu quase pensei que fosse uma metáfora. Pois é, mas é uma metonímia. Porque aqui eu utilizei a palavra teto, querendo dizer casa. Então, enquanto você morar embaixo da minha casa, você vai me obedecer, que foi a frase lá que a mãe falou, né? Olha só, gente, o teto é uma parte da casa. Eu não estou comparando o teto da casa com a casa em si. Não, eu estou substituindo. Eu deixo de falar casa para falar teto. Sendo que a ideia que eu quero passar é casa. Entende? Então, é uma substituição do todo, que é a casa, pela parte, que é só o teto da casa. Tá? Então, olha só, gente, esse diálogo entre a dona Florinda, a dona Florinda e a Chiquinha, né? A dona Florinda está pensando no Kiko, que é o filho dela. E aí ela fala, deixei meu tesouro na escola. E aí a Chiquinha fala, a senhora não acha que o Kiko já é bem grandinho para ir para a escola, para ir à escola com a mãe, não? Então, muito cuidado. Vocês acham que essa frase se trata de metáfora ou de metonímia? O que vocês acham? Metáfora. Acho que é metáfora. Metonina. Metonina. Metáfora. Por causa do tesouro. Por causa do tesouro. Por causa do tesouro, é metonímia. Acho Acho que que é, é met... É Acho que é metáfora. metonina. Acho que é metonina. Oi, tá dividido, tá vendo? Metáfora, gente. Gente, é metáfora. Ela tá comparando. Ela tá... Por É causa do metáfora. Não tem uma parte do Kiko que é tesouro, gente. Pelo amor de Deus. Ó, o raciocínio da O Mariana foi foco bom, é hein? na fala da Chiquinha, pô. É na fala da Ah, Chiquinha? Sempre. Oh, é a mesma coisa falar. Eu Não tá falando de minha tesouro. irmã mais nova na escola. Eu substituí irmã por nome da minha irmã. Então, Entendeu? tá Dá pra entender? comparando, pô. É metáfora. Vamos lá, então. Vamos dirimir aí essa dúvida, vamos ver se é metáfora ou se é metonímia, afinal das contas. Vou ler esse trecho. Não, Joana, lê pra gente esse balão vermelho aqui, ó. Ok. Atenção! À primeira vista, pode-se pensar que é difícil confundir metáfora com metonímia. Contudo, preste atenção. Algumas vezes a metáfora é tão implícita que apenas um dos termos da relação de comparação aparece na frase. Vocês acham que a frase dita pela dona Florinda ao lado representa uma metáfora ou metonímia? Vocês já falaram, né? Que uns pensam que é metáfora, outros pensam que é metonímia. Gente, de fato, a metáfora é uma comparação entre dois termos distintos, né? A relação que se faz é de comparação. Já a metonímia é uma substituição de um termo por outro, em que essa relação não é de comparação, é outro tipo de relação. Então, aqui só aparece um termo, né? E aí, à primeira vista, você pode pensar, é metonímia, porque eu substituí o termo original pelo termo tesouro, eu substituí Kiko pelo tesouro. Mas não. Por quê? Porque o que você tem que perceber aqui é que a relação feita é de comparação.
Quando a dona Florinda fala, deixei meu tesouro na escola, ela está comparando o filho dela, o Kiko, a um tesouro. E é uma comparação. Ela poderia estar falando, meu filho é um tesouro. E essa é uma metáfora clássica, essa é uma metáfora bem escancarada, né? Quando eu digo assim, meu filho é um tesouro, essa é uma metáfora bem perceptível aos nossos olhos. Quando ela, aqui no contexto, ela só pensa no Kiko, e é o que ela fala, é só deixei meu tesouro na escola, essa é uma metáfora super implícita. É uma metáfora em que, apesar de eu ter uma comparação, só um dos termos aparece, tá? Mas o que eu quero que vocês pensem é, não deixe de ser comparação só porque um termo aparece, continua sendo. É como se ela falasse assim, ai, deixei meu tesouro, e acho que apertasse, quem? Ela, ora, quem? Meu filho, o Kiko, lá na escola, entende? O que ela está tentando dizer com essa metáfora é que o filho dela é precioso, assim como um tesouro. Tudo bem? Então, com a professora, e como é que eu sei, né? Esse caso é um pouco difícil. Sim, às vezes aparece esse tipo de caso. Você vai, caso só apareça um termo, não se precipite em dizer que é metonímia. Pense, que tipo de relação está sendo feita entre o termo que é substituído e o termo que substitui, o termo que aparece. Se for uma relação de comparação, é metáfora. Ponto. Agora não, se eu dissesse assim, olha aqui o balão azul, ó, se ao invés da frase ao lado, a dona Florinda tivesse falado, deixei meu bochechinha na escola, qual seria a figura de linguagem utilizada? Aqui seria metonímia, porque eu não estou comparando o Kiko com as bochechas dele, eu estou reduzindo o Kiko às bochechas, então eu estou utilizando uma parte do garoto, as bochechas, representando o todo, tá? Aí aqui, a relação ela deixa de ser de comparação e ela passa a ser uma relação de uma parte pelo todo. Deu para entender, minha gente? Deu. Mais ou menos. É aquela coisa assim, a gente entendeu, mas Precisa de mais, né, para fixar. é um processo. Sim, é um processo, Joana. Verdade, é um processo. Então, ó, aqui o Edgar conversa com a gente, né? Vamos lá, pessoal, segue o desafio. Quero ver vocês me dizerem se tais frases se tratam de metáfora, metonímia ou comparação. Então, vamos ensaiar aqui um pouquinho essas frases. Vamos lá, vocês vão ver que não é tão difícil. Joana, essa primeira frase, ó. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Você acha que é metáfora, metonímia ou comparação? Eu acho que é uma metáfora. Por quê? Não, metáfora não, metonímia. Porque substituiu, né, a velhice ali, o respeitar os mais velhos, por respeite ao menos meus cabelos brancos. Perfeito. Perfeito. É uma metonímia. Eu substituo uma palavra, que é a velhice, como muito bem você falou para a gente, por um símbolo. Cabelo branco, gente, é sinal de velhice, né? Assim, tem gente muito nova que tem cabelo branco, mas geralmente o cabelo branco está associado a quando você já vai ficando mais velho. Então, sim, é uma metonímia. Minha gente, eu estou com uma fome de leão. Fome de leão. É metáfora, metonímia ou comparação? Está comparando a uma fome de um leão. Está comparando? Muito bem, Arthur. Mas aqui a gente se apega à ideia. A ideia, pelo menos, ao imaginário que as pessoas têm sobre essa frase, né? Quando eu digo que eu estou com fome de leão, isso é uma metáfora. Porque eu estou comparando a minha fome, eu, que sou uma pessoa, né? À fome de um animal carnívoro que, quando come, come tudo. Então, eu estou tentando, nessa comparação, eu estou tentando mostrar o quão grande é a minha fome. Então, ela é uma metáfora. Ah, professora, por que ela é uma metáfora e não uma comparação? Porque ela não tem termo conectivo. Ela não tem termo comparativo. Se tivesse um como, um tal qual, um assim, né? Ou um que nem, ou qualquer termo de comparação, aí seria uma comparação. Como não há, então é uma metáfora, tá? Ah, professora, não é metonímia? Não. Aqui a relação é de comparação, não é uma relação do todo pela parte, ou de gênero e espécie, não, não.
É uma relação de comparação, então é metáfora. Então, muito bem, gostei da resposta, Arthur, adorei. Esse aqui, gente, a gente viu na aula passada, né? Andou dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Quem pode dizer? É o da música. Que ele tá falando da mulher. A baiana, né? Ela melhorou a cozinha dela. Eu entendi, Arthur, vi que você lembra, né, sobre o que a gente tratou, mas eu quero que alguém fale, é metáfora, é metonímia, é comparação, o que vocês acham? Acho que é metonímia. Por quê, Mariana? Se eu fosse chutar, Ah, É falando que porque o molho. Eu posso falar? pode. Tá, João. Ó, ó, fosse chutar, lendo a Ele tá lição, lagando. disse molho da baiana. Ele tá lagando. Tá travando um pouco, João. Oi? Pronto, melhorou. Ó, chutando para a fase a seguir, ó, andou dizendo que o molho da baiana ficou melhor. Ficou melhor o seu prato. Eu ia falar que é metáfora. Ficar usando molho, prato, não dá para dar uma confusão aí. Também não tá comparando. Tá. Se não tá comparando, então não é metáfora, né? É não, metonímia. eu A acho, resposta. não sei. Mariana, por que você acha que é metonímia? Porque ele reduz ao molho, né? Tipo, Uhum. Ele reduz o quê? ele reduz. Vocês lembram do contexto dessa música? Eu vou lembrar vocês um pouco do contexto dessa música. Essa é uma música do Assis Valente que busca fazer relações, né? Aliás, busca enaltecer a cultura brasileira para fora, para o exterior. A ideia dele era exportar essa música para os Estados Unidos através da Carmen Miranda, né? E ela não quer, ela não acaba não gravando essa música, mas a ideia era essa. Então a letra, quando ele fala assim, ele fala sobre o tio Sam, né? O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. O tio Sam é os Estados Unidos, os americanos. É todo tempo metonímia. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Batucada também é uma metonímia, porque é o samba, né? É o instrumental pelo estilo musical. E aqui, quando ele fala, andou dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato, ele está querendo dizer que o tempero brasileiro foi sendo incorporado à culinária americana. Então, o molho, gente, é uma parte do todo. E qual que é o todo? Tempero, tá? Andou dizendo que o tempero brasileiro, e aqui ele reduz de novo o brasileiro à baiana, a figura da baiana, mas é claro que não é só a baiana quem cozinha, quem tem o tempero brasileiro, né? Não, tanto, aqui é uma redução que não é só enfim, uma pessoa de um estado para o todo do país, mas é de gênero também, né? Homens também cozinham, outras pessoas de outros estados também cozinham, né? Mas aqui ele bota a figura da baiana. Então, eu estou dizendo que o tempero brasileiro melhorou seu prato. Aqui de novo, né? Não é no sentido literal isso aqui. O prato dele está lá, de porcelana, de cerâmica, sei lá qual o material que ele utiliza para o prato dele. Mas o que melhorou de fato foi a culinária. Então, aqui o prato está reduzindo o termo culinária. Tá? Então, aqui é metonímia, porque eu estou o tempo inteiro reduzindo uma parte pelo todo, uma nacionalidade, né, que é o maior pelo menor, que é a naturalidade, né? Naturalidade não, mas o estado a qual essa pessoa pertence. Tudo bem?
aqui é metonímia. Não é uma relação de comparação, é uma relação de substituição de um termo por outro. Tudo bem? Silêncio. Sim, Deu para Tudo entender? sim. Deu. Beleza. Não é tão fácil, não. Não é tão fácil, não, mas a gente vai seguindo, ó. E essa aqui é mais fácil. A vida vem em ondas como o mar. Metáfora, Comparação. comparação. Essa é mais fácil, né, Joana? Por quê? Porque tem termo comparativo. Bem grandão aqui, né? Como? É bonito. Nossa, satisfatório. Assim, quando tá fácil. É bem mais fácil. Sim, termo comparativo não pense duas vezes. É comparação. Ah, o E último é metáfora. Muito bem, a última metáfora. Perfeito. Por quê? Porque tem esse. Não apresenta termo comparativo, mas está indiretamente comparando o verso dele a algo tão puro como sangue. Perfeito. Perfeita explicação. Então, é isso, gente. Então, o primeiro vai ser metonímia, porque substitui velhice por um símbolo da velhice. O segundo é metáfora, né? Porque, enfim, compara a fome de um leão à minha fome, sem usar termo comparativo. Terceiro, metonímia, porque substitui termos por outros. Molho por tempero, baiano representando o brasileiro, prato por culinária. Esse quarto é comparação, porque há uma relação de comparação e tem termo comparativo, tem comparação. E o último, metáfora, como a Joana bem assinalou aqui para a gente, porque é uma comparação sem termo comparativo. Meu verso é sangue. Então, perfeito. Gente, vocês têm dúvida com relação ao que a gente viu agora nesse primeiro bloco, com relação a essas relações? Não. Não? Sim, não. Não, beleza. Aos poucos a gente vai exercitar. Próxima semana a gente vai só exercitar as figuras de linguagem que a gente viu. E aí vão vir questões tipo essa. Então, vai ser bem bacana para quem puder acompanhar. Enfim, vai ser... Aqui vai ser sem negócio de conceito, né? Sem muita teoria, vai ser prática. E aí a gente vai ver se vocês assimilaram ou não. Gente, você de casa, se tiver ficado com alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente, que o Alicerce e seus líderes respondem tranquilamente essas perguntas, tá? Então, vamos dar uma pausa, já que nossos alunos aqui não têm muitas dúvidas, vamos dar uma pausa, vamos para o nosso intervalo. Galera, vocês estão preparados para o nosso bloco 2? Nossas atividades do bloco 2, tá? Vou fazer uma atividade com vocês, vou dividir vocês em 3 grupos, tá? Para que vocês possam pesquisar na internet uma poesia que possua uma das figuras de linguagem que a gente trabalhou um pouco nessa aula. Então, vai ter um grupo que vai ser da metáfora, vai ter um grupo que vai ser da metonímia, 2 grupos, perdão, tá? E aí vocês vão pesquisar essa poesia, que tem essas figuras de linguagem, vão discutir em grupo onde é que estão essas figuras, onde é que está a figura de linguagem de vocês, tá? E por que vocês acreditam que existe essa figura de linguagem na poesia? Pode criar uma poesia? Oi? Pode criar uma poesia? Nossa, pode criar uma poesia. Só que assim, depois de vocês pesquisarem sobre essa poesia, discutirem em grupo sobre ela e colocarem no PPT, que eu vou mandar para vocês o link, vocês vão também elaborar uma frase com a figura de linguagem em questão. Então, se você estiver no grupo da metáfora, você vai buscar uma poesia relacionada à metáfora e vai, depois de discutir em grupo sobre essa poesia, vocês vão criar uma frase sobre a metáfora. Se você estiver na metonímia, você faz isso com relação à metonímia, tá, gente? Então, aqui tem uma fotozinha do Caetano, uma caricatura, né? Do Caetano, tá? E aqui tem uma caricatura da Bethânia. Mas, enfim, isso é um pouco aleatório, tá, gente? Então, o grupo 1 será composto por Caio, Henrique Peixoto,
Rosana, Camila e Mariana. Grupo 2, Henrique Queiroz, Joana, Sávio, João e Ellen. Tudo bem? Vamos ver aqui quem está aqui, para ver se não ficou desbalanceado esse grupo. No grupo 1 não temos Caio, né? Mas temos Henrique Peixoto, Rosana, Camila e Mariana. Então, temos 4. Faltando eu e meu irmão. Vocês dois vão ficar comigo. Vocês dois vão ficar comigo. A gente vai consolidar de vez essa história de substantivos e adjetivos para a gente não conversar mais sobre isso. É necessário, Nicolas. Enquanto vocês não fixarem de vez esse conteúdo, é um pouco necessário, porque ele é tão importante para o que vem para a sprint, a próxima sprint, a 14, tá, gente? Então, temos 4 para o grupo 1, e vamos ver o grupo 2, quantos temos? Henrique Queiroz está aqui, Joana também, João está aqui também, permanece aqui, Sávio não veio, nem Ellen. Tá, tudo bem. Então, tá, temos 4 de um lado, 3 do outro, tá balanceado, vamos permanecer assim mesmo. Vou mandar para vocês agora, gente, o link da atividade, tá bom? Pelo chat. Então, vocês vão pesquisando a poesia, de acordo com o grupo de vocês, e vão colocando no link que eu vou mandar agora. Então, meninos, Nicolas e Arthur, que continuaram aqui comigo, a gente vai relembrar o conceito que é importante, o conceito de substantivos. Então, Nicolas, você pode ler para mim esse slide? Lembrando os substantivos conceito. Uma classe de palavras que nomeia os seres, em geral, pessoas, animais, objetos, e lugares e coisas. Os substantivos são variáveis, isso significa que eles mudam conforme o gênero feminino ou masculino. O número singular ou plural e o grau aumentativo ou diminutivo. Boa, Nicolas. Exemplos de substantivos. Gente, menina, homem, cachorro, gato, rinoceronte, formiga, peteca, bola, boneca, bicicleta, luvas, beijo, flor, guarda-chuva, casa, casinha, casarão, São Paulo, Brasil, Ceará, Arthur, Nicolas e Juan. Boa, arrasou. Substantivos. O que a gente tem que observar aqui mesmo é no que o professor Juan está de olho nessa foto, que é nos substantivos, né? Então, relembrando, o que é substantivos? É uma classe de palavras, é uma classe gramatical. Nós temos várias, né? 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, nós temos vários, verbo, são vários. E aí, os primeiros que a gente está aprendendo aqui, mais detidamente, bem mais com calma, são os substantivos e os adjetivos, né? E o substantivo é tudo aquilo que dá nome a qualquer coisa que exista. Então, substantivos é uma classe de palavras que dá nome a objetos, coisas, fenômenos, certo? Enfim, tudo que está ao nosso redor, pessoas, animais, lugares, coisas, é a classe mais genérica que tem, tá? E os substantivos é uma classe variável. Então, eu tenho palavras que são femininas, eu tenho palavras que são masculinas, eu tenho palavras que estão no singular, eu tenho palavras que estão no plural. É isso que significa variáveis. São palavras que variam de acordo com o gênero, feminino, masculino, o número, singular ou plural, e o grau, né? Há palavras que estão no aumentativo, há palavras que estão no diminutivo, tudo bem? Então, ó, tem uma foto aqui, Brasil. Brasil é um substantivo, que dá nome a um lugar, nosso país, Brasil. Bicicleta também é um substantivo, que dá nome a uma coisa, um objeto, tá? Juan também é um substantivo, que dá nome a uma pessoa. É um substantivo próprio, né? Porque dá nome à pessoa. Quando é lugar, também. Quando dá nome a um lugar, também vai ser um substantivo próprio. Como, por exemplo, aqui, São Paulo, Brasil, Ceará,
né? Arthur, Nicolas, Juan também são nomes próprios. Vêm com letra maiúscula, portanto, tá, gente? Então, o que o Nicolas fez foi ler esses exemplos de substantivos que a gente tem. Gente é um substantivo, menina, homem, cachorro, gato, rinoceronte, tudo que dá nome à pessoa, a lugar, animal, a objeto. Tudo bem? Perfeito, Nicolas, Arthur? Beleza, pronto, tá tudo bem. Tranquilo? Sensacional. E aí vem os adjetivos, né, que a gente também tem trabalhado ao longo dessa sprint, que diferente do substantivo, ele não vai dar um nome àquela coisa, ele vai dar uma qualidade, ele dá uma característica. Então, Arthur, você pode ler para a gente esse slide? Nossa, qual é? Aqui, ó, na parte de conceito. Você tem uma classe de palavras que modifica isso Modifica, exato. com subjetivo. Aqui é o conceito dos adjetivos, né? Que essa é outra classe de palavra diferente dos substantivos. Então, muito bem, Arthur, vamos lá. Conceito. O que são os adjetivos? O que é o adjetivo? É uma classe de palavras que modifica ou se relaciona com o substantivo, dando-lhe o quê? Aqui, ó. Leia aqui para mim, ó. Dando-lhe Dando-lhe uma característica característica ou ou qualidade. muito bem. Então, essa é a razão de ser do adjetivo. O adjetivo ele serve para dar uma característica ou uma qualidade ao substantivo, tá bom? Olha, assim como o substantivo, os adjetivos também são variáveis. Então, ó, lembra que eu falei que os substantivos, eles variam de acordo com o gênero, podendo ser feminino ou masculino, com eles podem também ser no diminutivo ou no aumentativo, e eles podem também ser no singular ou no plural. Então, os adjetivos, eles também variam. Na verdade, eles acompanham o substantivo. Então, se eu falo gato, fofinho, é tudo no masculino e tudo no singular. Gato como um substantivo, fofinho como um adjetivo. Se eu falar alguma palavra no plural e no feminino, aí o adjetivo também vai para o plural e vai para o feminino. Por exemplo, mulheres sábias. Sábio, que é um adjetivo, ele flexiona, ele varia, vai para o plural e vai para o feminino também. Tudo bem? Ou seja, mudam os adjetivos, eles mudam conforme o gênero, podendo estar no feminino ou masculino, conforme o número, podendo estar no singular ou no plural, e conforme o grau, podendo estar no aumentativo ou no diminutivo. Aí aqui, ó, tem essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, que são vários exemplos de adjetivos, ó. Exemplos de palavras que são adjetivos. Cores, né, Arthur? Como você já bem sabe, então, vermelho, laranja, amarelo, castanho, verde, azul. Aqui tem outros adjetivos, ó. Quente, pequeno, lindo, alto, magro, baixo. Frio, falador, alegre, simpático, trabalhador, forte, guloso, feio, inteligente, tímido, largo, escuro. Tudo isso, todas essas palavras representam características ou qualidades dos substantivos, né? Então, posso falar pincel vermelho, sopa quente, café frio, estrada larga, vai para o feminino, Pode né? falar Que até varia. uma palavra. Pode falar até uma frase. Pode, sim. Aqui uma frase, ó, um exemplo de frase. A criança é muito feliz.
Criança é o substantivo, é a coisa, né? A pessoa. Feliz é o adjetivo, porque é uma característica dessa criança, é uma característica dessa pessoa. Tudo bem? Aqui, ó. Morena Tropicana, eu quero teu sabor, que é a letra de uma música, né? Cantada pelo Alceu Valença. Morena é um substantivo, tropicana é um adjetivo, né? Tropicana seria um adjetivo que remete, diz assim, que essa morena, ela tá nos trópicos, tá entre os trópicos, né? É um adjetivo um pouco de localização. É como se você dissesse assim, morena brasileira. Brasileira aqui seria um adjetivo, entendeu? Entenderam? Arthur? Sim, professora. Sim, ótimo. Nicolas? Sim. Cadê o Nicolas? Eu quero ver a resposta do Nicolas. yeah! Muito bem. Rosana, você está aqui? Gente, então, aqui foi só para a gente relembrar um pouco sobre os substantivos e os adjetivos, essa parte conceitual, tá? Arthur, escolhe um adjetivo que tem aqui nesse blocão e formula uma frase para a gente. Hoje eu vi um peixe pequeno. Muito bem, hoje eu vi um peixe pequeno, perfeito. Pessoal que está aqui, que voltou das subsalas, deu certo fazer? Gente. Não encontrei muitos exemplos assim. Eu taquei o poema Eu fiquei com lá uma no dúvida. site e foi. Eu fiquei com uma dúvida. Tranquilo, gente. Qual dúvida? Caracterizar objetos assim inanimados com adjetivos que eles não poderiam ter tecnicamente é um tipo de metonímia? Por exemplo, qual é a situação? Calmo livro. Calmo livro? Não, não. Ah, tá. Personificação. Você está dando uma característica Entendeu. humana a um objeto que não poderia ter. Estou tentando abrir aqui, gente. PPT. Então eu falei miseravelmente na minha missão. Vixe, Maria. Eu tô procurando, eu sigo tentando. Segue tentando, e tem que ser assim mesmo. Tem que seguir tentando. Vocês ficaram com metonímia, não foi? Eu achei alguns, mas tinha também um pouco de metáfora. Aí eu fiquei meio, não quero colocar. Entendi. Tá, vamos ver aqui, então. Gente, o grupo que ficou com a metáfora. Professora, Oi. então, eu e o Henrique, a gente foi tentando fazer ali, ele pegou uma poesia e tudo. Aí, Uhum. eu não sei, a Mariana sumiu. Ela desligou o áudio, daí ela sumiu. E a gente tentou encontrar metáfora ali no meio. Uhum, Não, eu entendi. tentei procurar, só que eu fui na internet e eu não encontrei nada. Ah, mas só o que tem é texto com metáfora. Só o que tem. Texto, Você música, encontra quando você poesia, não está tudo. procurando. Agora, quando você está procurando, você não encontra. Principalmente se você tem um tempo limitado. Mas os meninos procuraram e acharam, né? De quem é essa poesia, Camila? Sim, mas eles acharam as coisas que eu achei. Eu não podia botar duas vezes. Provavelmente deve ser de todo mundo. Não, mas aí caberia você, então, incrementar um pouco nessa argumentação deles, né? Nessa discussão de por que tem metáfora aí, o que é a metáfora, tá? Mas vamos lá. Já que Camila e Henrique fizeram, eu quero ouvir um pouco de vocês. Cadê a metáfora, né? De quem é esse texto? Apresentem para a gente. Eu não sei, o Henrique que encontrou, ele colocou ali, ele colocou Essa poesia Sim. Só copiou e colou. criou foi de Regina Xavier. Não, eu pesquisei sobre ela. Ah, bacana. Legal. E aí, vamos lá. Vocês querem ler para a gente? Camila ou Henrique? Podem ler para a gente. Pode ser. Eu era puro carinho, você é eterna saúde. Eu era um raio de luz e você é a claridade. Juntos éramos amor, metáforas e poesias. Hoje só resta a dor sangrando em nostalgia.
Ah, aí esse eu era um raio de luz e você a claridade, foi vocês que criaram, foi? Não. Ah, continuação do texto, então. Esse seria o que a gente achou que era a metáfora no meio. Ah, entendi, bacana. Eu era um raio de luz e você a claridade. Sim. Por que vocês acham que é metáfora? Eu concordo, é uma metáfora. Eu quero saber de vocês, assim, por que vocês acreditam que seja metáfora? Porque não tem como a pessoa ser um raio de luz, né? A claridade. Porque o quê? Desculpa. Porque a pessoa não é um raio de luz, né? A claridade. Eu não sei explicar. Mas eu não sei explicar. Entendi. Sim, gente, é porque aqui há uma comparação, né? Quando há essa frase, eu era um raio de luz, a pessoa, o poeta, o eu lírico aí da poesia, está se comparando a um raio de luz. Nossa, eu era um raio de luz. Se eu botasse um como, bem aqui, né? Eu era como um raio de luz. Seria comparação, não seria metáfora. Como ele não utiliza esse termo comparativo, então é uma metáfora. Ele se compara a um raio de luz e compara você, que provavelmente é a pessoa que ele ama, né? Que ele está falando, e você, essa vírgula, a claridade, ele está falando que você era a claridade. Então, sim, muito bem, gente, é uma metáfora. Eu quero que vocês coloquem aí o nome do grupo e o autor da poesia, tá? E parabéns, vocês arrasaram, conseguiram fazer a atividade muito bem feita, inclusive. E há outras metáforas, tá? Nesse texto que vocês colocam. Há várias. Juntos éramos amor. Metáfora e poesia. Juntos éramos amor, metáfora e poesia. Juntos éramos poesia, juntos éramos amor. É metáfora também, tá bom? Então, coloca aí, Camila, o nome do grupo de vocês e coloca o nome do autor dessa poesia, tá bom? Beleza. Beleza. E aí, o outro grupo que ficou responsável pela metonímia. O que é que vocês pesquisaram? Então, eu tinha aquela dúvida quanto uma poesia da Cecília Meirelles. Aí eu descobri que não era metonímia. Aí nós achamos HQs, mas a gente viu que era para achar poesia, virou um negócio. Entendi. E vocês chegaram a criar um exemplo de metonímia de vocês? Ou não? Colocar exemplo? Porque assim, o trabalho era procurar uma poesia que tivesse a figura de linguagem e depois criar uma frasezinha, qualquer, com o uso da metonímia. Mas aí, por exemplo, aquela tudo bem, a dos cabelos brancos eu não criei, não. Eu realmente não criei. Mas tem várias, por exemplo, de dizer que, eu vou pedir a sua mão em casamento. Você não pede só a mão, você pede o corpo todo, né? Meus caixinhos dourados, né? Meus caixinhos dourados foram embora, não foram os caixinhos dourados sozinhos que despregaram da cabeça do ser humano e saíram andando, não. Provavelmente foi alguma pessoa que tinha uns cachos dourados e foi embora. Cacho dourado quer dizer loiro, né? Pessoal É porque eu sou da época em que tinha um do País desenho que das chamava... Maravilhas. Tinha um desenho que era de uma menina que tinha os cachinhos dourados. Não, eu acho que é os ursos, a família dos ursos. Não, não é Rapunzel. Não é Rapunzel, é assim, ó. Caixinhos dourados e os três ursos, deve ser assim, tipo isso. Aí que tem um mingau que tá quente demais, outro frio, outro morno. Essa história mesmo, Nico. Meu Deus, Nicolas, você é tão antigo quanto eu? Não. Não, que eu já ouvi falar. Eu também tinha essa história que me contavam, e aí era Caixinhos Dourados. Eu não lembro o nome dela. Mas é isso. Gente, então essa foi nossa atividade, tá? Eu gosto quando vocês É Caixinhos tentam... Dourados mesmo o nome dela. É Caixinhos Dourados, né, o nome do desenho? Eu gosto quando Sim. vocês tentam, quando vocês se empenham, quando vocês pesquisam e vão atrás de descobrir. Ainda que não dê certo, tá? Então,
Henrique, Queiroz e Joana, tudo bem. Vocês procuraram, vocês se empenharam para tal. Então, gente, vamos lá. Henrique Queiroz, lê para a gente esse quadro sobre a nossa retrospectiva. O que a gente fez hoje? Henrique Queiroz? Ok. Mariana, você pode ler para a gente? Relacionamos as figuras de linguagem, metáfora e metonímia, e relembramos os conceitos de substantivos e de adjetivos. Muito bem, exato. E agora, gente, que a Ali está voltando aí da Ilha Paradisíaca, ela vai bater um papo. Eu quero que vocês me ajudem aí. Então, Arthur, Nicolas, vocês podem me dizer um pouco sobre a comparação? O que é essa figura de linguagem comparação? Sim. A comparação é uma parte de... Tudo que compara de uma coisa para outra. E tem o verbo comparar. Então, tipo, que mais? Eu vou colocar assim. Comparação é uma figura de linguagem que relaciona Tipo, eu Obrigado por declarar. coisas hoje diferentes, eu né? comi algo amarelo, talvez, tipo assim. Não, aqui é sobre a figura de linguagem comparação. Tá, e quais são os termos mesmo? Como é que eu chamo o nome dos termos que tem nessa figura de linguagem? Termo Não comparativo. Isso. Não são verbos, quase, né? Pode ser um verbo, mas utilizando termos comparativos. Por exemplo, quem pode me dar um exemplo? Tal qual, como, Certo, mais um exemplo de frase, tanto utilizando quanto. um termo comparativo. A vida vem em ondas como o mar. A Perfeito. vida é uma caixa cheia de surpresas. A vida é uma caixa cheia de surpresa, é uma metáfora. A vida vem em ondas como o mar. Muito bem, frase do Lulu Santos. E vamos lá, quem pode me falar sobre metáfora? Que é parecido com comparação, né? O que eu acabei de falar. Repete, então. A vida é uma caixa cheia de surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas. Muito bem, esse é o nosso exemplo. Sabe aquelas caixinhas lá onde que você dá corda em um palhaço? É tipo isso, a vida. Uhum. Aí E sobre toca o uma conceito? musiquinha, aí quando que você termina de dar a corda, o bicho pula. Uhum. E sobre o conceito, minha gente? Conceito de metáfora. O que é a metáfora, afinal? É quase a mesma coisa de comparação, né? Quem pode Só falar? que não tem um termo comparativo, é como se fosse uma comparação, só que oculta. Muito bem. Então, é uma figura de linguagem que relaciona coisas distintas sem o uso de termos comparativos. A gente chama de comparação implícita, né? Eu vou colocar aqui. É uma comparação implícita. Beleza. E a metonímia? Aí é desafio. Metonímia é a substituição de um termo. Muito bem. É a figura de linguagem que substitui um termo por outro. Um termo por outro, né? Sendo que esses termos, eles são relacionados. Há uma relação entre esses termos. Todo pela parte, ou de gênero pela espécie, né? Ou um instrumento pela pessoa que utiliza esse instrumento. Então, metonímia é uma figura de linguagem que substitui um termo por outro, possuindo esses termos uma espécie de relação. Lembrando que não é uma relação de comparação, né? Porque se for uma relação de comparação, aí eu estou falando de metáfora ou de comparação, se tiver um termo comparativo. Exemplo de metonímia, gente. Enquanto você morar debaixo do meu teto, pedi a mão dela em casamento, o homem pisou na lua. Boa! Enquanto você
morar sob o meu teto. Você vai o quê? Lavar os pratos. Do almoço. Pronto. Muito bem, gente. Então, vocês possuem alguma dúvida com relação a essas figuras de linguagem? Não. Não. Não? Show! Se você de casa possui alguma dúvida, mande para a gente, por qualquer formato, em qualquer rede social. Só não esquece de marcar @alicerceedu, tá, gente? Nossos líderes se prontificarão de responder as dúvidas de vocês. Galera, então vamos descansar. Amanhã a gente tem aula de matemática com o professor Juan, tá? Vamos relaxar um pouco e eu vejo vocês amanhã. Sim, sim, sim. Um beijo Cringe. e até a próxima. Beijo, tchau. Tchau, tchau.